Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje está chovendo aqui na região e eu estou segurando meu cachorrinho porque ele está com bastante medo. E esse é o tema do vídeo de hoje, é sobre o medo. Diferentemente dos animais, a gente consegue controlar os nossos sentimentos negativos. A gente tem mecanismos para enfrentar esses sentimentos ruins que nos afligem, que nos afetam. O medo, ele é um sentimento ruim, só que você consegue ter a capacidade de seguir mesmo estando com medo. Diferentemente de animais, muitas das vezes a gente tem ótimas ferramentas mentais, ótimos gatilhos mentais para controlar o medo. Você pode pensar de forma positiva, e é importante você fazer isso, porque quando você assume o controle da sua mente, você consegue guiar o rumo da sua vida. Jamais, em hipótese alguma, deixe de fazer alguma coisa por causa do medo. Você é uma pessoa que precisa ser forte, precisa ser preparada para lidar com esse sentimento ruim que é o medo. E você só vai conseguir fazer isso o dia que você ter o que a gente chama de coragem. Ter coragem não significa que você vai sair enfrentando todo mundo, sair enfrentando o mundo, sair lutando com todas as pessoas, todas as consequências, nada disso. Você precisa saber que a coragem é a capacidade que você tem de, diante de um sentimento de medo, diante de um desafio, seguir para frente, tomar atitudes que te levam para o próximo passo. E quando você tem medo, você jamais vai conseguir subir para o próximo degrau, porque o medo vai te travar, o medo vai impedir que você tome atitudes corretas. E não apenas isso, o medo também vai ser responsável por atrapalhar o seu pensamento. Quando você tem medo, a sua mente ela não vai pensar de forma adequada, não vai pensar de forma racional. E é por isso que é importante o quanto antes você ter gatilhos mentais para evitar ter medo. Ou se tiver medo, para você continuar a sua vida, continuar os seus projetos com coragem, com raciocínio lógico, com transparência, com eficiência. Digo isso para vocês porque eu já me deparei com várias pessoas que interromperam sonhos, interromperam projetos, não foram para frente na carreira justamente pela questão do medo. Medo de se posicionar, medo de fazer algo diferente, medo de ter novas experiências. E quanto mais você tem medo, mais a sua vida fica parada, fica estagnada. Porque a gente, para subir, para se aperfeiçoar, para ter novas experiências, a gente precisa ter coragem. E a gente enfrentando esses desafios é que a gente descobre que a gente é muito capaz, que a gente vai ganhar novas experiências. E com essas novas experiências, a gente vai adquirindo muito mais capacidade para resolver problemas, para lidar com pessoas, para fazer bons projetos, para tocar empresas. Então, eu queria muito dar essa dica para as pessoas. Tenham ferramentas mentais para controlar o medo. Quando você vê que vai estar diante de uma situação que você vai ficar com medo, já controle a sua mente, respire fundo e pense que isso é uma situação normal, que qualquer pessoa vai passar por esse mesmo problema, vai passar por essa mesma situação em qualquer momento. Você não precisa deixar a ansiedade, o medo, a insegurança tomar forma na sua cabeça. Você tem que agir primeiro. Então, quando você decide controlar o medo, é o primeiro passo para você alcançar o seu sucesso. Porque quem não controla o medo, ou seja, quem não controla nem a si mesmo, jamais vai estar preparado para controlar outras pessoas, para controlar uma empresa. Então, controle o seu medo, acione gatilhos mentais na sua cabeça para você ter estratégias, para você ir para frente, para você desenvolver o que precisa ser feito. Eu, por exemplo, quando eu vejo que eu vou ficar com algum sentimento de medo, automaticamente eu já penso na minha cabeça: olha, isso é um problema, esse problema tem solução? Se a resposta for positiva, a minha próxima
pergunta interna é a seguinte: o que eu posso fazer para resolver esse problema? De que forma eu posso resolver esse problema? Quanto tempo eu vou resolver esse problema? O que eu vou precisar para resolver esse problema? Esse problema vai me atingir? O que esse problema vai me atingir? O que eu posso fazer para ele não me atingir? Tem algo que eu posso fazer que está ao meu alcance para eu continuar a estruturar o que eu vim fazer para resolver esse problema? Então, quando você passa a perguntar mais internamente, quando você assume o controle da sua vida, dos seus problemas, você entende internamente que tudo que é problema pode ser resolvido. Evidentemente que existem situações que estão fora do seu alcance de controle, mas essas situações você não tem que ter medo, porque você vai deixar uma situação que nem você consegue controlar, nem ninguém te atingir. Isso assim vai mostrar que você é uma pessoa fraca. Então você tem que fortalecer a sua mente, você tem que fortalecer a sua capacidade mental. Você tem que ver um problema, você tem que ver algo que surge e te dá medo como uma excelente oportunidade para você melhorar de vida, para você ter novas experiências, para você ficar uma pessoa muito mais capacitada. Quando você vai resolver o problema, você vai ganhar uma experiência, você vai servir de exemplo para as pessoas próximas, você vai ter uma noção do que fazer para resolver os próximos problemas semelhantes. Então, resolvam problemas, não deixe em hipótese alguma o medo estagnar, te deixar parado. Porque se você ficar parado, você não vai ter as experiências, você vai ser uma pessoa estagnada, vai ficar no mesmo lugar e isso só vai te travar, vai travar o seu crescimento pessoal, profissional, tudo. Então, se você está com medo, desenvolva soluções na sua cabeça para você enfrentar esses medos. Porque só vai conseguir enfrentar esses medos quando você desenvolver internamente ferramentas psicológicas para acabar com o medo e tocar os seus projetos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tenham todos uma ótima tarde.